Então, vamos lá. O que estava acontecendo no cenário internacional? Né? Nós temos no cenário internacional e no cenário nacional algumas coisas muito importantes que estão acontecendo. Em 1968, no cenário internacional, você tem a Conferência de Medellín. Né? O que é essa conferência? Né? Depois do Concílio do Vaticano II, quando o concílio se encerra, os bispos, arcebispos e cardeais da América Latina, através da Conferência Episcopal Latino-Americana, ou CELAM, vão convocar a Conferência de Medellín para fazer as adaptações do Concílio do Vaticano, como é que implementariam o Concílio do Vaticano II na América Latina. E aí eles chegam à conclusão de que é necessário pensar um regime próprio para a América Latina, uma vez que ela se difere muito do modo de vida e religiosidade e contexto sociopolítico europeu. Né? Então a Conferência de Medellín ela vai dar esses moldes típicos da América Latina. E a Conferência de Medellín ela vai trazer em si uma série de questões, né, para a igreja, principalmente em relação ao enfrentamento. Vai ser o início de um posicionamento mais assertivo da igreja em relação ao combate às questões sociais, à desigualdade social, ao subdesenvolvimento na América Latina, né? Então eles vão fazer uma crítica ferrenha às desigualdades sociais e vão estipular como uma das saídas para resolver os problemas da América Latina a educação política e a politização e o apoio à sindicalização. Então veja, a Conferência de Medellín, nesse exato momento, é a Igreja Latino-Americana tomando a posição assertiva de participação política das classes populares e de suas defesas. Ao mesmo tempo que em 1968, aqui no Brasil, é decretado o Ato Institucional número 5, que restringe as liberdades individuais e proíbe reuniões políticas, né? Reuniões de grupos e reuniões políticas. Então você veja que é igreja e Estado indo em direção a um confronto mais sistematizado. Uma vez que a igreja agora está promovendo o debate político e o Estado brasileiro está proibindo esse debate político. Né? Esse conflito entre igreja e Estado ele se acirra profundamente, principalmente devido a um incidente político que ocorre na década de 70, que é o incidente da JOC Brades. A JOC é uma das várias siglazinhas que vieram da ação católica que a gente já trabalhou, né? A Juventude Operária Católica. E a Juventude Operária Católica tinha sede em uma favela no Rio de Janeiro. E o IBRADES era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, era um órgão jesuíta, que era responsável por fazer o treinamento desses jovens operários católicos. O Exército então faz uma investida contra esse grupo, que é considerado pelo regime militar um grupo radical de esquerda, que tinha ideais revolucionários. Então os militares invadem a sede, prendem estudantes e etc. E até aí era um movimento mais ou menos comum, né? Esses problemas não chegavam ao alto clero, né? Era um problema muito mais de base do que um problema do alto escalão. Só que invadem o Ibrades, né? Invadem o Ibrades e no Ibrades nesse momento tinha alguns bispos e reitores de instituições católicas de renome como a PUC São Paulo, né? A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E isso vai causar um grande imbróglio, uma vez que bispos serão presos, fichados, interrogados, terão seus quartos vasculhados, e isso vai causar um incidente muito grande, né? Porque a igreja vai ver isso como um ataque à sua instituição. Né? Embora nesse momento houvesse uma divisão dentro da igreja entre os apoiadores do regime e aqueles que eram contrários ao regime, os dois agora se unem, né? Em defesa da soberania da igreja em relação ao regime militar e ao afronte que foi a prisão e interrogatório de bispos e vasculhar os seus pertences pessoais, mesmo sendo apoiadores do regime. Né?
E isso vai levar a um aumento do conflito entre igreja e Estado. Inclusive, vão começar a ocorrer reuniões secretas entre bispos, cardeais e generais militares para tentar resolver este impasse. A gente vai discutir um pouco sobre isso mais aprofundadamente na próxima aula. E eu vou apontar na discussão sobre historiografia um livro que trata justamente sobre esse conflito. Então, a gente vai para o prosseguimento, né? A gente tem que aqui em Natal, depois desse movimento, em 72, vai ser lançado o Programa de Educação Política, né? Então, esse Programa de Educação Política é lançado pelos bispos da província eclesiástica do Rio Grande do Norte, em 72, e que vai ser levado a cabo a execução pelo Serviço de Assistência Rural. É um programa que está totalmente baseado nas ideias de Medellín, né? Um programa de politização e de sindicalização em um certo sentido. E esse programa vai visar justamente a criar eleitores mais conscientes da sua participação política e que votem melhor dentro dessa estrutura. E ele vai permanecer assim até 77, quando o órgão financiador, que é a Miserio, vai achar que o programa está inadequado, que não está cumprindo o seu dever de gerar uma autonomia e desenvolvimento na região. Então, em 78, o programa vai passar por uma reformulação e vai entrar na sua segunda fase, que é o Programa de Educação Política. Dessa segunda fase, que é uma fase mais assertiva, com ações mais fortes do que simplesmente de educação política, né? Simplesmente de panfletagem e cartilhas. E é uma coisa mais forte, mais viva, né? Então você vai ter o combate à violência do campo, o incentivo a protestos e ações de apoio à reforma agrária, um movimento do Constituinte, isso tudo também levado ao SAR, mas que leva a uma autonomia maior do trabalhador e que exige mais uma proatividade do trabalhador nessa participação. O SAR é praticamente a mão invisível que estimula esse conjunto de ações, né? Então é uma fase muito acelerada, de um embate muito forte dentro desse processo, né? O que combina exatamente com o espírito da época, porque em 79 você vai ter a Conferência de Puebla, que vai afirmar a opção preferencial da igreja pelo pobre, né? E vai ficar mais assertivo todo esse posicionamento. E chega ao seu fim em 1988 com a Constituinte, né? Porque aí a igreja vai abrir mão do poder e do aparato ideológico que ela criou nesses tempos de ditadura e vai começar a transferir esse poder para entidades civis. Então, dentro da própria estrutura da igreja, vai começar a se mobilizar, por exemplo, a juventude agrária católica, a pastoral da paz e terra e etc., vão começar a dar origem a movimentos como o Movimento Sem Terra, que é um desmembramento já completo dessas ações que começam na igreja e agora desembocam no mundo civil e se apartam da igreja. O Partido dos Trabalhadores, que vai surgir no ABC Paulista, ele vai ter o seu embriãozinho logo no início na Juventude Operária Católica do ABC Paulista. E aí vai se desenvolver até o ponto que vai ganhar independência e autonomia e sai da igreja e entra para a política, né? E criando o partido PT. Também vai ser um momento de fortalecimento das entidades de classe. Então, a igreja vai começar um apoio maior à OAB, a Organização dos Advogados do Brasil. Então, vai ter mais esse apoio. Então, todo esse poder que a igreja vai ganhando durante o regime militar e de resistência ao regime militar, ela vai transferindo na década de 80, progressivamente, para essas novas alas e se apartando um pouco da questão social e voltando para a assistência, né? Aqui é um exemplo, né? Aqui é na cidade de Santa Cruz, né? Rio Grande do Norte, na igreja de Santa Cruz, né? Então, o que acontecia nesse momento? O programa de educação política, em 72, reunia os paroquianos nas igrejas para discutir política. Então, nessa missa
que ao mesmo tempo é uma missa e uma reunião de educação política do programa. Você vai ter o bispo Donivaldo, o bispo Dom Costa, o padre Otto Santana, que é o coordenador do SA e do Programa de Educação Política nessa época, e você vai ter um desembargador eleitoral tirando dúvidas das pessoas sobre a eleição municipal de 72. O que pode, o que não pode, o que deve ser denunciado, como deve ser essa organização. Então, veja, você tem em 68 o ato institucional número 5, proibindo reuniões políticas. E você tem, em 72, a igreja, um lugar de culto, um lugar de religiosidade, se transformando em um espaço social político, né? Em um espaço de reuniões e encontros políticos em pleno AI-5. Então isso é uma coisa assim fantástica de se ver, né? Então você vê a igreja driblando, né, esse movimento, né? Fazendo essa educação política a contrapelo, utilizando os espaços sagrados, transformando eles em espaços políticos e públicos dessa participação, né? Aqui já é mais à frente, como eu falei, a segunda fase do Programa de Educação Política, uma manifestação em prol da reforma agrária em Rio do Fogo, que é incentivada e organizada com a ajuda do Serviço de Assistência Rural, né? Então você tem esses dois momentos durante o regime militar dessa participação mais ativa do movimento de Natal, né? Então está chegando a hora da gente discutir um pouco sobre historiografia.